Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira, 17 de junho de 2026, com imagens aqui da minha janela do campo maravilhosas agora, né? Meio-dia, 1h da tarde. Aí o sol agora entrou, porque hoje de manhã estava muito gelado, muito molhado. É a consequência dessas noites, vejam aí as nossas imagens, de noites frias aqui no Mato Dentro, muito iluminado, porém, muito bonito, só que noites frias. E a lua, né, formando um chamado crescente vermelho, né, muito importante lá para os muçulmanos, né, símbolo da Turquia, mas é a lua que paira crescente sobre o nosso Mato Dentro, o sudeste de São Paulo, preconizando, né, anunciando madrugadas frias, né? A gente vê aí o sereno da madrugada, o Davi vai mostrar para vocês, né? Serenou de madrugada e de manhã a gente vê nosso gramado tomado pela geadinha, né? E o sereno úmido, deixando as plantas pingando, né? Formando essas imagens muito lindas para a gente abrir o nosso programa. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, enquanto que as plantas, né, pingavam água, né, e as nossas manhãs ficaram cobertas de sereno, de neblina, de cerração. Isso, ó, pessoal, foi até as 10h30, quando começou a abrir essas imagens, eu fiz às 10h30 desta manhã aqui no Mato Dentro, porque somente lá pelas 11h, 11h30, que realmente o sol apareceu, mas agora 13h02, horário de Brasília, nós estamos aqui felizes de ver que o sol voltou, as roupas estão lá no varal quarando, né, Sérgio Braga? Quarando, aqui no Mato Dentro a gente fala assim, e a gente segue com mais um dia, com mais um programa de boas informações, importantes informações para todos os nossos amigos do Tempo e Dinheiro. Como sempre, o foco na origem dos problemas que afetam o dinheiro, que é o Golfo Pérsico. Os iranianos vão entrar na grana, porque eles estavam todos com os seus depósitos congelados fora do Irã, tudo congelado. Agora, com o acordo que eles devem assinar na sexta-feira, o Irã receberá importante alívio financeiro, segundo a Bloomberg, nesse acordo provisório com os Estados Unidos. Provisório porque são apenas 60 dias de cessar-fogo. Também a Reuters vai no mesmo caminho e diz que o acordo com o Irã inclui fundos, vai liberar fundos de 300 bilhões de dólares, mais da metade já estavam comprometidos, portanto, vai sair dinheiro para apaziguar internamente o Irã, porque a população está passando muita necessidade e revolta contra os ditadores do Irã. Só que com isso, Israel não se conforma, não concorda, porque o Irã não se compromete realmente de não construir novas bombas atômicas. Os 15 itens desse acordo estão lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, na parte de geral, vocês vão ver em itens, e com isso, com essa indefinição, porque Israel não aceita esse acordo, o petróleo voltou a subir. Sobe pouco, mas sobe quase que 1%. O WTI sobe 0,88%, com o julho na casa dos $76 com 71 o barril, o mais pesado, o Brent em Londres, para agosto, 79,52, 0,71 de alta, quase encostando novamente nos 80, portanto, indefinição no dinheiro lá fora. Aqui dentro não tem dúvida, o Banco Mundial cravou esta manhã que nós vamos padecer. Enquanto que o mundo todo está crescendo, Elon Musk, o mais rico do planeta, pensando em ir para Marte, o mundo financeiro jogando dinheiro para cima, todo mundo comemorando a pujança, nós aqui estamos recuando, segundo o Banco Mundial, analisando o nosso PIB, o Banco Mundial revê para baixo a projeção
de crescimento da economia entre 2026 e 2027, claro, por causa da gastança do Lula, temos taxas de juros imensos, só que o povo pobre, que não trabalha com renda, não é rentista, não tem dinheiro na Selic, esse é que vai pagar a conta, que o assalariado está vendo a inflação estourando, a carestia batendo nos supermercados, redução no comércio, é isso que nós estamos vivendo. No entanto, fica valendo a narrativa da esquerda, do Lula, onde eles estão botando dinheiro público, distribuindo benesses para a mídia e contratando mesmo, porta-vozes do Lula, 50 mil inscritos na internet e pode chegar a 500 mil de inscritos para falar bem do Lula, para debater conosco aqui, né, nos irritar aqui no Tempo e Dinheiro, porque eles entram no nosso chat. Se eu falar bom dia, eles falam que não é bom dia, se eu falar que é dia, eles falam noite, e assim vai. É para isso que vai ter os porta-vozes do Lula. Eles vão contestar todas as informações, vão irritar, né, a direita, etc. Mas sabe que eu acho muito bom isso? Porque nesse instante, enquanto que a direita está de cabeça baixa, vendo o Flávio perdendo força, nada como uma provocaçãozinha. Diz aqui no Mato Dentro que não se deve mexer com quem está quieto. Eles vão mexer. E aí talvez o debate volte a esquentar e dar uma estimulada na direita também nesse debate. Nós não vamos olhar o chat, já combinei com o Sérgio Braga, nem olhe o chat, porque eles vão entrar para impedir que o que a gente fale, os fatos, mostrem os fatos. Todos os fatos que nós estamos mostrando aqui, a gente faz questão de botar a fonte, né, no caso aí desses porta-vozes do Lula, veio da Folha também, veio da Folha essa informação do Banco Mundial. Então, se quiser contestar, vão lá na Barão de Limeira, onde fica a Folha de São Paulo, contestem-os. Mas essa é a nossa realidade. Enquanto isso, e o dólar? O dólar é o termômetro, né? Como é que está o dólar nesse instante, Davi da Luz? 0,64 de lado, mas está nessa casa do 0,505, até que ontem ficou muito claro, através do custo do dinheiro, que é o DI, que está subindo novamente assim que saem novas pesquisas mostrando que o Lula tem chance de se reeleger, chances muito grandes. Por isso que a gente está falando que a direita está de cabeça baixa, né? Nas cordas, o Flávio está nas cordas, desde aquela revelação do áudio do Vorcabo. Vamos ver como é que fica. Lembrando, hein, pessoal, faltam 4 meses para a eleição. Muita água vai correr nesse moinho e a gente vai acompanhar. Vamos ao Sérgio Braga para saber como é que estão os preços desta quarta-feira. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 19 graus agora, está quente aqui em São Paulo, céu aberto. Ontem, no finalzinho da tarde, baixou o sol, começou aquele sereno que chegou a dissipar logo pela manhã, um sereno, né? A umidade bem forte aqui na capital paulista, mas não teve cerração, não. Se teve, foi pouca, dissipou quando os primeiros raios de sol já apresentaram aqui a sua presença em São Paulo, no estado de São Paulo, mas vem previsão de mudança no clima, e isso daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho vai comentar conosco, porque vem muito frio, tem muita umidade ainda prevista para a região sudeste, principalmente lá no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas vamos lá. Nesse momento, a cotação da moeda norte-americana segue nos R$ 5,05 mais 69, recua 0,63%, influenciada também pela taxa de juros lá nos Estados Unidos, que se manteve ou mantiveram inalterada as autoridades do Banco Central lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil começa a reunião do Copom, que deve, apesar de toda essa disparada inflacionária, reduzir a taxa de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual. É o que se fala, ou pelo menos há um consenso quase que no mercado nesse sentido. Quanto ao índice Bovespa, agora sim, Davi da Luz, está em 171.092 pontos, sobe 0,85%. Quanto ao mercado de Chicago e também Nova York, tudo no verdinho, olha só, tudo do lado positivo, nada opera em queda agora. A soja bate os $11,35 mais 25, 0,46 de alta. Milho negociado a $4,18 mais 40, alta de 1,31%. Olha só o trigo, $6 mais 9, 13, 2,20 de alta. Café contrato C negociado em Nova York, o Arábica, $2, 73 mais 55, enquanto que o robusto Conilon na Bolsa de Londres segue com alta de 0,97 a $3.636 por tonelada. Açúcar, 14,41 em alta. Algodão, batendo quase 80 centos ali, 79,99, 2,88 de alta.
Petróleo WTI 76,63, alta de 0,76%, e ouro 4.382 dólares e 20 por onça Troy. Portanto, soja e também o café operam do lado positivo. Aliás, Chicago e Nova York do lado positivo da tabela hoje, João Batista. Já já você veio com os preços da soja, mas aqui ó, a Investing está dando como manchete que as gestoras do mercado financeiro estão saindo do Brasil, tirando o dinheiro do Brasil, né, colocando dinheiro no dólar inter, lá fora, né, e correm para o dólar inter, né, do internacional, não o câmbio brasileiro, antes do Copom. Estão tirando o dinheiro do Brasil, claro, temendo essas indefinições do Comitê Político Nacional brasileiro diante dessas informações que pode até cortar a taxa de juros, né, com a pressão inflacionária batendo as portas. Vamos ao Vlamir Brandalize e vamos às notícias da soja para saber qual é a repercussão disso tudo no mercado. Brandalize, que está lá no Rio Grande do Sul, lá em Vacaria, região de Vacaria também muito fria. Vamos falar com o Vlamir, notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Bom, Vlamir Brandalize, nas terras gaúchas, nesta quarta-feira, a pergunta de sempre, muito frio pela madrugada aí? Nossa. João Batista, estamos em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Garibaldi. Amanheceu aqui 2 graus, agora deve estar 14. Tem sol, tá bonito o dia. Tava fresco de manhã, tinha que usar uma camiseta de manga comprida aí pela manhã, né, João? Tá bom. Mas aqui dentro do hotel tá bem tranquilo, não tá frio. Tá chique aí. E o mercado, essa história sem definição do Copom, os preços todos subindo, qual é o seu relato e o que isso afeta o produtor brasileiro? Olha, João Batista, no mercado internacional o pessoal está animado, é semana animada, né? Primeiro começou a questão lá do Trump anunciando a liberação do Estreito de Hormuz, então se deu uma animada, mas não é um sinal de que vai a derroca do petróleo, né? Porque a demanda de petróleo segue aquecida, isso é importante. É uma semana animada também por causa das empresas, né? O IPO aí do Elon Musk, que lançou a semana passada por 2 trilhões de dólares, e essa semana subiu 500 bilhões a empresa dele, João, essa empresa, essa outra. O que é 500 bilhões de dólares? É quase 1/3 da economia brasileira, de uma empresa só americana, João, do Elon Musk. Então, veja a situação em que estamos. Então, o dólar do mercado global está migrando aí para as empresas, para as agrícolas, para as commodities em geral, negociados nos Estados Unidos, né, João? Dá para ver que está... Hoje é feito manada aí no mercado de commodities, como o Sérgio já mostrou, né? Tudo verdinho, até o petróleo pegou carona, porque ele tinha caído muito, né? Agora o pessoal está revertendo, não acredito que o petróleo vai ficar muito barato também, né? Porque ele caiu bastante. Então, o mercado internacional acredita que o petróleo teria que estar perto de 80 dólares, mais ou menos. Então, ele também está em leve alta. Então, todo mundo positivo hoje, justamente pelo otimismo. Hoje é super quarta, né, João? Juros americanos, juros brasileiro. É aquela super quarta, animando, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né, João Batista? E quem não tem dinheiro, pega o dinheiro de quem trabalha e distribui aí, né? Que é o que está acontecendo aqui no Brasil, ou vai gastar lá na França, no shopping, né, João? E quem é democrata e tem coragem, como é o caso do Trump, ele está agora dando uma coletiva de imprensa, botando a cara para bater, respondendo aquelas perguntas agressivas, que é uma característica dos jornalistas americanos que cobrem a Casa Branca. E o Trump está dizendo que o acordo que eles fizeram com o Irã impede o Irã de obter a bomba nuclear. É isso que ele está dizendo. E aí, por isso que nós estamos vendo essa reação no mercado. Enquanto aqui no Brasil, Lula não fala com a imprensa, claro, só manda, só assina, só faz gracinha, né? E nós estamos vendo o Banco Mundial dizendo que o nosso futuro, pelo menos no curto prazo, 26, 27, é complicado através de um PIB comprometido, conforme que
Você vê na tela a manchete do Estadão. O Banco Mundial revê para baixo a projeção de crescimento da economia brasileira. Isso, claro, né, Brandalize, afeta todo mundo, inclusive os produtores de alimentos do país. Vai ficar mais caro produzir comida aqui no Brasil? João, esse ano já está, né? Porque houve um crescimento dos insumos e dificilmente ele vai baixar aí até agora o plantio. O plantio começa em poucas semanas, as primeiras áreas. Houve já um indicativo disso, né? Uma queda grande da área plantada de trigo, que está terminando o plantio do trigo aqui no sul. Estava conversando com o pessoal agora aqui do oeste do estado, apontando de 20% a 30% a queda de área do trigo, justamente pelo custo, né, João? Custo de produção alto, o preço, mesmo estando melhor do que o ano passado, e o preço futuro do trigo sendo melhor aí do que está no presente, o produtor não estava animado. Então, e a grande questão é o crédito, né? O crédito é caro, né? Os juros brasileiros estão altíssimos, então isso traz um freio, né? Está colocando um freio no sistema e o agro também está sentindo nesse momento, né, João? Vamos focar na soja, vamos chamar o Sérgio Braga para nos passar os preços em tempo real. Sérgio Braga. Vamos lá, tudo no lado positivo, Brandalize e João Batista. Julho, soja em Chicago sobe nesse momento 0,42% a 11 dólares, 34 mais 88. Demais posições tem o delay, mas todas elas em alta. Julho, 11,34,50, 10 minutos atrás. Agosto, 11,39. Setembro, 11,38,25. Novembro, 11,51,50. Soja em alta na Bolsa de Chicago entre 4,5 e 5. Na B3 Base, Porto de Paranaguá, sacas em dólares, vamos ver, 25 dólares e 36, sobe 0,32% para o novembro. Muito bem, Flávio Brandalize, explique aí. Olha, João, a soja ela está pegando carona no sistema aí, né? Porque dela mesmo não tem novidades. Teve um indicativo hoje, aí o USDA divulgou agora de manhã, de que teve vendas americanas. Por enquanto não confirmado para que rumo é. Muita gente esperava que seria para a China. O USDA, no seu primeiro relatório de manhã, divulgou que teriam sido 372 mil toneladas de soja. Se fosse esse volume todo, numa venda diária, provavelmente teria a China no meio. Mas depois ele veio com a correção. Na realidade, são 102 mil toneladas de milho para o Japão e 264 mil toneladas de soja, não mostrando o destino. Apostas são de que uma parte vai para a China, mas é volume pequeno, né, João, para um mercado chinês aí que teria uma expectativa de estar comprando até 25 milhões de toneladas dessa safra americana que está andando por lá. Por enquanto não tem grande novidade efetiva, condição de clima continua favorável. Estava conversando com o pessoal agora lá em Chicago, agora há pouco, e daí o pessoal me perguntou, ó, Brandalize, que temperatura está aí em Garibaldi, Rio Grande do Sul? Eu falei, 15 graus. Aqui também 15 graus em Chicago, só que é um pouco mais cedo lá, né, João? Então tá a temperatura dentro do normal, né? Temperaturas variando de 14 a 25 graus por lá, nas regiões do cinturão, então sem problema por lá, João. Então, o que é essa pequena alta da soja? Ela está mais atrelada ao trigo. O trigo está puxando aí perto de 15 pontos, porque há um problema na safra da Rússia, que é o maior exportador mundial, há uma expectativa de demanda aquecida, né? Principalmente agora que a economia agitando nos Estados Unidos, mercado asiático aí, começando a puxar a cotação do arroz, e isso traz demanda do trigo, países aí que demandam trigo desde da África até a Ásia, ele está animando o trigo, né? Porque a oferta de trigo é menor, o próprio USDA divulgou na semana passada, no relatório de oferta e demanda, que vamos ter uma demanda maior que a produção, e ele está ajudando o milho e soja hoje. Basicamente, ele é o trigo ajudando um pouco a soja e o milho, né? Então, hoje é um dia de, eu ia falar, tocar a bola de lado, não, ver a Copa, né? Daqui a pouco Portugal entra em campo. Então, é olhar a televisão e ficar esperando o mercado reagir, é isso? Hoje o mercado de Porto, aí só para te dar uma ideia, tá de 134 no spot julho cheio, a 141, talvez agora à tarde pague 142 aí no outubro, mas em reais pode ver que não tem mudado muito. Chicago, mesmo com essa alta de 4, 5 pontos, ele acaba não flutuando muito aí o valor efetivo em reais. Então, para o produtor, o que mudou? O pessoal daqui do Rio Grande do Sul, até o Lúcio Fava aqui, ali das missões, nos apontando aí que
subiu R$ 1 por ali a soja, era 113, ele falou, esse número não é bom. E hoje veio 114, João. Não, assim, o que não é bom, e acho que você concorda comigo, é o produtor carregar. O que o carrego come o valor da soja para as costas dele. Todo dia que ele deixa de executar uma operação, de vender e fazer uma call, participar da alta, ele está carregando. E o carrego vai tirando, vai minando o valor da soja dele. Ele tem que compensar lá na frente. Não é bom levar o carrego nas costas, né, Vladimir? Se ele não tiver objetivo nenhum, carregar estoque num ano de juros altíssimos, que nem está agora, provavelmente o Sérgio comentou aí que daqui a pouco, aí, o final da tarde, né, o Banco Central brasileiro deve reduzir em 0,25% a taxa. Será? Porque as condições do Brasil pioraram muito aí nas últimas 2, 3 semanas, né? Por causa da inflação aumentando, os supermercados disparando as cotações de praticamente tudo, custo Brasil aumentando, e então, será que ele vai baixar os juros? Vai agradar aí o governo ou vai ser realista e vai firmar, principalmente por causa da situação aí, pouco o Banco Mundial aí anunciando que o Brasil vai ter um crescimento menor que era esperado. Então, essa questão dos juros é importante e vamos ver como é que vai ser no final do dia. Tá. Nessa condição, João, o produtor aí, nesse momento, ele continua vendo que eu estava conversando com o pessoal aqui, tem um pessoal que é sementeiro aqui, nos apontando que as vendas de sementes estão muito lentas e isso é sinal de que ainda gira pouco insumo. O produtor ainda tem condição de fazer barter, é o ano do barter novamente, para ele não se comprometer efetivamente, ele sabe quanto que ele vai ter que pagar em sacas, que é a alternativa, né, João? E quando conseguir, fazer uma opção de alta, né? Porque os mercados em geral, pelo que a gente está vendo, pela manhã aqui eu terminando de montar a palestra, a oferta e demanda mundial de alimentos, soja, milho, trigo, arroz, todos eles mostram nessa nova safra 26, 27, em que a produção mundial vai ser menor que o consumo. Esse é o primeiro ponto da virada, né? Do mercado começar a trabalhar com cotações maiores. Então é isso que a gente tem que passar para o produtor, para ele pensar melhor aí para frente, né? Para ele colher mais, porque provavelmente vai conseguir cotações melhores, né? Mas, por enquanto, não é hora de carregar, não é hora de lidar com o carrego, né? Segundo o pessoal da gestão T&D, o melhor que você pode fazer é fazer dinheiro agora e ganhar dinheiro com juros, botar o dinheiro no banco, né, com a Selic, ou comprar uma participação de alta em Chicago e acompanhar a alta que vai ter lá, né? Deixar, vamos dizer assim, a troca em aberto, mas comprar uma posição em Chicago. Como é que faz isso? Ligue para a gestão T&D, 199-7110-8610. Eles estão aptos a te assessorar nessa simulação. Aí faça uma simulação para ver quanto custa, né? Você vende soja, põe dinheiro no banco, evita o carrego, compra uma participação de alta, né? E ganha com essa alta aí. E os fertilizantes, daqui a pouco eu vou falar com o Vitor Caso, que os fertilizantes estão na hora de fazer realmente o barter, porque estão ficando bem favoráveis. Muito bem, Vladimir Brandalize, vamos para o milho, porque sim, o milho está muito bom para a gente fazer alta aqui na B13. Então, o Sérgio Braga vai nos trazer as cotações do milho, oferecimento da Copavel. Mercado em alta na Bolsa de Chicago, todas as posições. Julho segue a $4,18 mais 75. Setembro, 4,27,75. Dezembro, 4,47,75. Março, 4,61,75. Média de 5 cents por bushel de alta na Bolsa de Chicago. Busca ainda uma direção, negociações mistas, o milho na B3. Julho, R$ 63,93, cai 0,08. O setembro sobe 0,12 a 67,08. Janeiro bate os R$ 73,32, cai 0,18. E março, R$ 75,12, praticamente estável. Negociações com alta para a Bolsa de Chicago, negociações mistas por milho na B3, João e Brandão. Essa alta de Chicago chega aqui na B3, Vladimir?
Olha, João, não chega muito, né? Porque quando ela sobe um pouquinho em Chicago, nós temos aí o dólar também mais frágil, e o mercado efetivo de embarque e exportação deve ganhar ritmo depois de agosto, setembro, né? Então, dá para ver que o setembro, comparado com o julho aí na B3, está dando uma diferença aí já de R$ 3, né? O mais de R$ 3. E daí, se a gente olhar o milho do ano que vem, ele está dando R$ 11 de diferença. Então, é sinal de que o milho para frente vai valer mais, né, João? Isso é o ponto importante, a própria B3 está mostrando. Hoje o milho está barato para se posicionar aí, principalmente para o consumidor. Mercado disponível do milho da safrinha nas regiões que está colhendo também está barato. Ainda pode cair um pouquinho mais nas próximas 2 semanas, 3 semanas. Depois ele para de cair, depois ele reverte. E é sinal do momento do comprador, né? Comprador garantir, né? O setor de suíno, a gente vê muito suinocultor, quando o preço do milho dispara, vai a R$ 100, 90, ele diz, não estou tendo margem, o suíno tá me dando prejuízo, mas quando o milho está aí R$ 63 e está barato, ele tem que se posicionar e garantir, né? Quando o milho disponível disparar, ele tem a condição de fazer uma margem ali na bolsa e ao mesmo tempo cobrir a diferença do produto físico, né, João? Então, é momento ainda do comprador e provavelmente das próximas semanas, porque a colheita vai ganhar ritmo, né? E o que a gente está vendo dos campos, João, é que o milho que está saindo dos campos brasileiros é um milho melhor do que era esperado. Primeiro ponto. Nas próximas semanas, aí daqui 2 semanas a 3 semanas, vamos ter milho do meio da safrinha, aquele milho plantado depois de 20 de fevereiro até o começo de março, que é o milho mais prejudicado. Pegou um clima mais ruim. Então, esse provavelmente vai ter uma produtividade menor. Já no milho de fora da janela, aquele milho do começo de março, esse milho veio bem agora porque pegou chuvas nas últimas semanas. Ele está muito melhor que era esperado, né, João? Então, acaba compensando a perda do milho do meio, né? Então, nesse momento, já se fala em 107, 108 milhões, talvez 110 milhões da safrinha. A safra total prevista, aí a questão de um mês atrás era 133 milhões de toneladas, agora talvez 138. A Conab aponta 140. A Conab está muito otimista na primeira safra, né? Ainda há muita dúvida sobre a primeira safra do milho. Mas, em princípio, vem uma boa safra. E vai precisar da exportação, provavelmente vão passar de 40 milhões de toneladas exportadas, porque nós já estamos batendo a porta próximo de 8 milhões de toneladas acumuladas de janeiro até agora, a semana passada. E os embarques efetivos de milho, ele acontece de julho, principalmente agosto em diante. Então, esse primeiro semestre é um embarque curto, né? Um embarque menor de volume, porque o ano passado tinha menos de 6 milhões de toneladas, agora estão perto de 8. Então, é sinal de que vai exportar muito milho. Mas o comprador interno vai trabalhar com o mercado mais de estoque, mais pressão de setembro em diante. Não mudou nada ainda a questão principal do milho interno. Já lá em Chicago, hoje é feito uma nada. Essa alta aí do milho, ele está tentando buscar de novo o julho 4,20, né? Que está barato lá em Chicago, o julho 4,18. Ontem ele fechou a 4,13, né? Então ele está barato. O milho de julho 27, ele está tentando voltar perto dos 4,80. Ainda está barato, porque ele já trabalhou a 5,20, algo mais. Mas o milho tem fundamentos bons, né? Porque a demanda de milho vai ser bem maior do que a produção. E ainda tem muita coisa para aparecer na demanda mundial de milho que o USDA não viu ainda. Principalmente a questão de etanol, né? Etanol do Brasil, a gente está vendo que está disparando a demanda de milho para etanol, vai ser muito maior do que era esperado. E automaticamente, no médio e longo prazo, vai trazer fôlego lá fora, porque toda a demanda interna de milho vai ser milho que o gente não vai exportar e vai trazer pressão. E os Estados Unidos também está com área menor aí no fim do mês, agora no fim de junho, agora tem o relatório final de plantio, vai confirmar uma queda de área, e os Estados Unidos vão ter umas 25 milhões de toneladas a menos para exportar nesse novo ano. Então, abre uma janela exportável aí para outros, né, João? Isso é positivo para a cotação de médio e longo prazo. Mas hoje o Neymar fez, que está dizendo aqui no nosso chat, no Tempo e Dinheiro, que o milho está pagando muito pouco e, com isso, desanimando o produtor que vai fazer milho verão. Precisa pagar mais para plantar.
E nós aqui do Tempo e Dinheiro, através do pessoal da gestão T&D, Davi, o Vlamir, continuamos alertando. É mais interessante fazer dinheiro agora, mesmo com milho baixo, fazer esse dinheiro e botar para ganhar juro e comprar uma participação de alta, porque já que você vai especular, ao invés de você especular com os grãos na sua mão, transforme num contrato. Então, faça dinheiro, ganhe juros, compense, se livre do carrego e participe da alta. Ligue lá para o Fernando, 199-7110-8610. Quanto custa para fazer uma operação para final do ano? Talvez valha muito a pena ganhar juros, sair do carrego e participar da alta num contrato. Então, faça as contas, ligue e tire essas informações. Vlamir Brandalize, agora aí já esquentou, né? Aí em Vacaria, essa hora com o solzão aqui, tá bonito, tá azul ali, tá lindo. Aqui não é Vacaria, João. Vacaria eu estava ontem, não sei se o Davi vai colocar um videozinho bonito de Vacaria, mas hoje estou em Garibaldi, João. Garibaldi, terra da espumante. Bebeu muito? Não, ainda não. Sinal que vai. Hoje à noite então, já vai ter um jantar aqui, vai ter uma degustação de vinhos e também tem espumante. Hoje à noite, sim. Ontem a gente só tomou um vinhozinho ali para comer a sopa de capelete. Você gosta daquela sopinha de capelete? Aquilo é muito bom. Viu, Vlamir? Mas pela manhã estava gelado. Veja o vídeo do Vlamir aí. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Serginho, estamos aí na região de Vacaria, Rio Grande do Sul. Nem sabe, amanheceu 0 grau aqui, Serginho. Agora tá um calorão, ó, tá céu bonito do Rio Grande, 10 graus centígrados, olha que bonito aí atrás. Lagoa, já tá com a pastagem aí do inverno, as vem pro gado. Esse é o Rio Grande, daqui a pouco vamos estar ali em Garibaldi. Tudo isso daqui a pouco aí. E no Tempo e Dinheiro, serão vocês já. Pois é, já está em Garibaldi. E o Neymar está dizendo, lá do Santa Catarina, que é bom que realmente dê umas geadonas para eliminar o milho voluntário, senão, daqui para frente, as cigarrinhas voltam. E cigarrinhas, de um lado, o trem fumaça, né? O trem esfumaçando. É Garibaldi esse trenzinho aí, Vlamir? Bento Gonçalves e Garibaldi, ele tem um circuito Bento Gonçalves. Isso é um trem histórico, veja aí o trem do Vlamir. Olha a Maria Fumaça aqui de Garibaldi a Bento, passando no meio do mato ali, ó, a fumacinha da Maria Fumaça. Vamos ver se ela apita aí para nós escutar. Olha a Maria Fumaça chegando ali novamente, ó. Aqui Garibaldi, vai buzinar. A terra do espumante. Olha que beleza. Essa é a história do Brasil, muito legal, muito importante aí. Bom, enfim, se despedindo para tomar seu espumante, passa a régua, Vlamir. João Batista, vamos lá. Com relação a milho, o Gilmar está reclamando aí, mas agora com a chegada da safrinha tem grande chance de pressionar um pouco mais para baixo ainda. É uma situação complicada, mas isso já era esperado, né, João? Por causa da colheita, né? E o produtor precisando de caixa, né? Em ano mais apertado, o produtor acaba precisando vender mais milho do que em anos que a cotação está maior. Então, algumas semanas ainda de pressão negativa, complicando a vida daquele produtor que tem necessidade de vender agora, João. Esse é o quadro do milho nesse meio de semana. E vamos ver daqui a pouco o que o Banco Central brasileiro e o americano vão trazer para nós. Tá. É Neymar Fensky, nosso amigo lá do oeste de Santa Catarina. Um abraço, Vlamir. Vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã continuamos aqui em Garibaldi, João Batista. Tá. Enquanto que vocês falam do tempo, viu, Sérgio? Daqui a pouco você vai passar as informações do boi e do café para nós. Eu estou vendo aqui que a ONS, que é o órgão que controla as hidrelétricas, está dizendo que está precisando fechar as águas agora, diminuir a vazão, porque vai faltar água lá na frente por causa do El Niño. Está todo mundo achando que já nós estamos vivenciando um El Niño. Não é assim, de acordo com o professor, o climatologista experiente, Luiz Carlos Molion. Ele está dizendo que nós estamos vivendo ciclos. A atmosfera está muito fria nessa época do ano, que passaram aí uma constelação de tormentas, de tornados, enfim, na atmosfera. A atmosfera está mais fria. Essa é a imagem que o Molion está nos dizendo. E tivemos terremotos mexendo com a água superficial
né, dos mares, né, do Pacífico, e essa água quente está chegando aqui no nosso continente, na América do Sul, e na superfície está mais quente, sim, mas embaixo não. Por isso, isso não se caracteriza como El Niño, são ciclos, né, que se repetem, conforme eu insisto em dizer, lá no tempo do José do Egito, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, mudou o ciclo, as noites estão mais frias, o junho está frio, não é El Niño ainda, pode ser que seja no final do ano. Então, essas águas quentes são só na superfície, não acoplou com a atmosfera, segundo o Luiz Carlos Molhon, que não começou ontem, né? PhD em clima, 50 anos, reconhecido mundialmente, falando isso. Ele não vai, né, Davi? Ele não vai queimar a credibilidade dele falando, querendo ser contra, simplesmente por vaidade, essas coisas, com base em dados. Daqui a pouco eu vou colocar mais uma fala do Molhon, porque eu pergunto, mas professor, está todo mundo dizendo? Ele fala, está todo mundo dizendo, mas eu estou vendo coisa aqui que não bate. Ele está acompanhando, ele tem, né, os seus conhecimentos. Então, nós vamos subir já mais uma fala do Molhon, dizendo que ainda não é o El Niño, tem que esperar até setembro. Falando nisso, só como dado, né, de repente, olha a minha flor de maio aí, Davi. Aqui em casa, a Vera cultiva flores de maio que vieram florescer em junho, né? Então, está mais frio, por isso que elas abriram agora. Uma coisa linda, a minha flor de maio. Gostaram, pessoal? Bacana pra caramba aqui. Muito bem, agora, para dar continuidade aqui às informações do dinheiro, falamos de tempo, vamos falar de dinheiro, vou chamar o Vitor Caso do Sistema Venda na Hora Certa, porque ele está dizendo que nós temos que aproveitar os preços baixos dos fertilizantes. Subiram e agora caíram, é hora de fazer barter, como diz o Vladimir Brandalize. Veja aí a mensagem do Vitor Caso do Sistema Venda na Hora Certa. Vitor. Fala, amigos do Tempo e Dinheiro, fala João Batista, Vitor Caso aqui da Venda na Hora Certa, passando para vocês um pouquinho desse cenário do mercado de fertilizantes nessa atualização semanal. O mercado trazendo, né, correções fortes de preço para nitrogenados, sulfato, ureia, nitrato, todo mundo despencando, voltando aí para níveis pré-conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. Isso abre uma janela de oportunidade, começa a rodar negócio quando a gente olha para a safrinha 27, também para aquele produtor que esperou até agora para a safra verão, a gente vai vendo essa oportunidade se abrindo. E a gente tem mercado de cloreto estagnado, não sai do lugar o cloreto, algumas negociações ali $5 abaixo, acima, mas isso é margem aí dos vendedores para estar trabalhando. E a gente tem dentro dos fosfatados movimentos diferentes acontecendo, né? O MAP é bem firme, o triplo tendo bastante volume de importação e uma flexibilidade maior quando a gente pensa nos valores aí de negócio acontecendo, isso tem uma margem um pouco maior com esse alto volume de importação também, e o Super Simples recuando um pouco. Mas atenção, o Super Simples traz muito mais um movimento de oportunidade do que de tendência, pelo menos isso nesse momento, com volumes vindos do Egito, do Marrocos, outras geografias, eventualmente produtos com solubilidade menor. Então, a gente tem que ver como que isso está chegando no campo em termos de qualidade com aquilo que a gente já trabalhava. Mas a gente tem sim alguma coisa melhorando quando a gente olha para os Super Simples. Não é o ponto de P mais barato ainda, mas isso começa a trazer um respiro para aquilo que não tinha alternativa nenhuma até então. Então, as relações de troca começando a melhorar para nitrogenados, né, e chamando a atenção especialmente aí para Super Simples. Quem ainda não tinha comprado nada para a safra de soja, pode também ser uma janela de oportunidade que se abre nesse momento com esses novos volumes entrando e com essa variação de mercado. É tímido, o mercado caindo um pouquinho ainda, mas é importante analisar, cotar e olhar para isso a partir de agora, tanto nos nitrogenados quanto nos fosfatados, e estar preparado aí para as próximas safras, já que custo de fertilizante tem sido aí o maior vilão na formação de custo do produtor para os próximos ciclos. Então a gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade como as que estão se abrindo agora. E a gente tem o câmbio também muito próximo ali de 5,10, muito estável, né? Hoje vai ter a fala do presidente do Banco Central Americano, a primeira vez que ele vai falar, né? Acabou de trocar o presidente do Banco Central Americano, e por isso é importante também a gente estar atento a qual vai ser o tom da fala dele. Isso pode influenciar muito o dólar aqui no Brasil, e também isso pode influenciar os preços em reais dos fertilizantes. Então preste atenção hoje, dia muito importante de mercado, e também com essa oportunidade na variação semanal dos insumos para a sua lavoura.
Já siga aqui também, né, o canal, se inscreva aí e siga lá no @VictorCarlos, que a gente sempre está trazendo conteúdo para você que é produtor rural comprar e vender na hora certa. Uma boa tarde a todos. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade com 15 editorias. Como é que você faz para entrar nessa maravilha, nesse grupo? Você manda uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Quero participar. O telefone 019 9 98 13 29 15. E atenção, você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. O mercado do boi gordo segue pressionado nesta segunda quinzena do mês de junho. O vencimento futuro junho, lá na B3, 342,75, 0,36 de queda. Julho, 333,70, 0,67 de queda. Agosto, 334,75, 0,45 de queda. Setembro, 337,20 por arroba, cai 0,47%. Vamos saber dos motivos do mercado, o que está acontecendo no mercado físico. Vamos direto a Piracicaba, direto ao CPE, com a Isabela Zavati. Depois a Isabela Camargo participa conosco também. Portanto, Isabela Zavati, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário tem apresentado ritmo lento nesta semana. Ontem, terça-feira, que é um dia tipicamente onde compradores e vendedores começam a retornar às compras e vendas, a equipe CPEA acompanhou que foi mais um dia de lentidão. Então, um mercado aí mais especulado, vendedores retraídos, aguardando aí novos posicionamentos de mercado, enquanto compradores também postergam a entrada no mercado para aquisição de novas compras, né? Então, novos lotes para abate. Bem, as escalas de abate estão oscilando entre as regiões, mas para um parâmetro geral estão aí entre 4 a 11 dias. Um destaque vai para o Rio Grande do Sul, onde a oferta está bem restrita na região e os frigoríficos buscam animais para embarque imediato. Aqui no estado de São Paulo, a liquidez também foi baixa ontem, terça-feira. Muitos agentes ainda retraídos, pecuaristas tentando negociar com o frigorífico valores para então fecharem negócio. E esse cenário, né, de lentidão foi então refletido no indicador do boi gordo CPEA Exalc, que teve média vista de 349,45. Então, um leve recuo em relação à segunda-feira. Hoje o movimento também ainda está fraco pela manhã e vamos acompanhar então como fica o cenário agora ao longo da tarde e amanhã voltamos com mais informações. Boa tarde a todos. Boa tarde, Isabela. Agora Isabela Camargo, da HN Agro, em Bebedouro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, apesar dos pecuaristas seguirem tentando resistir às ofertas de preços menores, elas estão aparecendo de forma cada vez mais frequente no mercado do boi gordo. As escalas de abates, elas não se alongaram de forma significativa e a oferta de animais terminados seguem sendo ofertadas de forma gradual. Mas todas as incertezas envolvendo o mercado externo acabam colaborando para esse cenário. Nós tivemos ontem a divulgação dos dados oficiais dos abates pelo IBGE, né, do primeiro trimestre de 2026, e foram abatidas 10,29 milhões de cabeças de bovinos, um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2025 e uma queda de 6,9% em relação ao trimestre anterior. Como resultado, tivemos então um aumento de 5,1% na produção de carcaça. O abate de fêmeas apresentou uma alta de 4,3% frente ao mesmo período do ano passado. A participação de fêmeas nos abates chegou a 49,9%. Vale destacar que no mesmo período as exportações cresceram em 19,7%, resultando em uma queda de 1,3% na disponibilidade interna.
Então, com isso, com menos carne para ser escoada, né, no mercado interno, isso acaba colaborando para a firmeza, né, em relação aos preços. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Dia de alta para o café no mercado internacional. Londres vai finalizando as negociações com alta de 0,92% no vencimento setembro, a 3.634 dólares por tonelada. Na Bolsa de Nova York, o café arábica, julho, 2 dólares 79,10, sobe 0,67%. Setembro, 2 dólares 72 mais 90, estável. Dezembro, 2 dólares 64 mais 10, 0,19 de alta. Quanto ao março, 260,80. Na B3, 328 dólares e 55, vale a saca para o setembro, com uma alta de 0,21%, de olho no mercado, de olho no clima aqui no Brasil e umidade nas principais regiões produtoras, principalmente na região sudeste do Brasil. Com a apuração do CPEA, o preço do leite pago ao produtor captado no mês de abril no Espírito Santo ficou na média de R$ 2,29 mais 34 litros. Ovo branco em Bastos, a caixa de 30 dúzias, R$ 154,11. A batata padrão Ágata, de primeira em Tapetininga, aqui no interior de São Paulo, saco de 25 quilos, a R$ 131,67 ao beneficiador. Tomate ao produtor salada, longa vida 2A, em venda nova do imigrante, caixa aberta R$ 140,83. E a laranja lima, em Araraquara, caixa de 40 quilos e 800 ao produtor, R$ 61,70. O tempo hoje. Oferecimento da Oilema, sementes para o novo campo. E a previsão do tempo vai desta quinta-feira, 18, até a próxima quarta-feira, dia 24. Nesta quinta-feira, a boa parte do país segue com o tempo firme, na região sul, sudeste, centro-oeste, chuvas nos extremos, no litoral do Nordeste, principalmente da Paraíba, também muita chuva registrada no estado do Ceará, costa norte do Brasil, norte do Brasil, com instabilidades. A partir do dia 19, sexta-feira, uma nova frente fria se aproxima, segue em direção ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, segue em direção também ao estado de Mato Grosso do Sul. Tem muita chuva, não só no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na região norte da Argentina, nesse corredor de umidade que segue em direção a Rondônia, segue em direção ao Acre, toda a região norte, Amazonas, com muitas chuvas registradas nesse período, Brasil Central, Distrito Federal e as principais capitais do Nordeste na faixa litorânea seguem com períodos de instabilidade. Algumas chuvas são registradas também no Vale do Paraíba, no litoral norte de São Paulo. Mas, a partir do dia 20, no próximo sábado, essa frente fria ganha impulso e segue avançando em direção à região sudeste, com boa parte do estado de São Paulo, com um corredor de umidade, chuvas volumosas que vão no estado de São Paulo, no litoral, na região oeste, também no estado de Mato Grosso do Sul, segue ainda com chuvas na região norte do Rio Grande do Sul, segue chuvoso o tempo também no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná. Litoral da Bahia tem algumas instabilidades, litoral de todo o Nordeste, as principais capitais por lá seguem com as chuvas registradas nesse período. Brasil Central segue com Tocantins ao norte, Brasil Central, Distrito Federal e Goiás, tempo firme. Minas Gerais
também tem um tempo firme, só algumas chuvas registradas ali na Serra da Mantiqueira, divisa de São Paulo com Minas Gerais. No dia 21, próximo domingo, a temperatura segue com foco das atenções, queda na temperatura na região centro-sul, muito frio no sul do Brasil, muito frio também na região sudeste, mas olha só as chuvas se concentrando na faixa leste do Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, litoral norte do estado de Santa Catarina, como boa parte do estado do Paraná, também estado de São Paulo, e a faixa litorânea até o Rio de Janeiro, registrando chuvas. O norte do Espírito Santo ao sul da Bahia tem muita chuva, e também a região leste do estado de Minas Gerais segue ali, aliás, a região centro-norte do estado de Minas Gerais, na região leste do estado de Minas Gerais, na verdade, com algumas precipitações. Repetindo, Minas Gerais ali o tempo fica um pouco mais firme, mas o estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, além da Bahia, com instabilidades. Brasil Central segue com tempo firme, repetindo essa informação para o dia 21. No dia 22, segunda-feira, a instabilidade volta a fazer presença, ou ter presença sobre os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, a região norte, Santa Catarina em todo o estado, Paraná em boa parte do estado também, Mato Grosso do Sul tem instabilidades, Mato Grosso também tem um corredor de umidades, assim como no estado do Pará, região norte do Brasil, e a faixa do Nordeste, o estado de São Paulo, tem chuvas também na faixa litorânea, e o estado da Bahia, com muita chuva também na faixa litorânea, capitais do Nordeste com chuvas nesse período. A partir do dia 23, terça-feira, corredor de umidade segue ainda volumoso, com precipitações, grandes volumes ainda registrados no estado de São Paulo, norte do Paraná, tem alguma chuva ainda, e pouca, dessa vez no Mato Grosso do Sul, ali Vale do Paraíba, São Paulo com Rio de Janeiro, Espírito Santo também algumas instabilidades, tem muita chuva na Bahia, tem muita chuva também registrada na região norte, costa norte do Brasil, Tocantins no norte, tempo firme, Goiás, tempo firme, Distrito Federal, tempo firme, boa parte do estado de Mato Grosso também com tempo firme. No dia 24, próxima quarta-feira, como é que fica o tempo? Região norte, típicos desse período, chuvas volumosas, principalmente no Amazonas, tem ali a umidade ainda sendo registrada, com muita chuva no estado de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul, parte do estado do Paraná, parte também da região norte do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na faixa litorânea, no litoral do Uruguai até o litoral do Rio Grande do Sul. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo que está gelado aqui. Nos 15 dias, de 17 a 1 de julho, nós temos o quê? Bastante chuva aqui, ó, toda essa região aqui do Amapá, Roraima aqui, ó, aqui 100, 150, 180, mais de 200 milímetros de chuva nessa região aqui de Roraima. Pega aqui também, ó, área do Acre, Rondônia, norte do Maranhão, norte do Piauí, Ceará, o Elefantinho também, ó, vamos até aumentar aqui para o pessoal ter uma ideia, ó, o Elefantinho está com chuva boa. Lembrando aqui que o amarelo é 25, o primeiro tom de vermelho 45. Esse tom escuro de vermelho é mais de 100 e esse aqui passa de 220 milímetros. Você vê que tem uma boa chuva aqui todo o leste do nordeste aqui. Pega também aqui na região da Cealba, da Cisal, na Bahia, leste da Bahia. Olha o Mato Grosso, em plena época de seca. Aqui, ó. Inclusive, falando na seca, cuidado, pessoal. Setembro, em final de setembro, outubro, pode ter boa chuva, depois vai ter corte. Esse ano, o El Niño vai ter muito trabalho aqui nessa área do país. Entre setembro, outubro e novembro, teremos problemas com veranicos e períodos longos sem chuva. Vai chover na época da seca e vai ter estiagem mais forte na época da chuva. Muito cuidado no plantio da safra de verão. Aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e o sul do Brasil, bastante chuva nos próximos 15 dias. Um pouco nessa semana, nesse fim de semana e o outro semana que vem. Você vê que o Rio Grande do Sul, só o sul do Rio Grande do Sul, que é pouca chuva por enquanto, mas está aumentando. Para a época do ano é bem significativo. Aqui nós temos aqui, ó, de 17 a 1, a anomalia dos 15 dias, nem parece mapa de época de seca. O que a gente vem falando
Desde março, fevereiro, março, a gente avisava que ia ter excesso de chuva aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, sul e oeste de Minas e até no sul do Goiás. E a chuva foi mais forte do que a gente estava indicando. É os efeitos do El Niño. Aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, está com ar mais frio, fica abaixo da média. Tem chuva, mas abaixo da média. Aqui vai começar a aumentar final de junho para frente. Já aumentou muito no Paraná, começa a aumentar em Santa Catarina. E na temperatura vai ser frio até começo de julho, mas o período mais crítico é agora, 23 a 29, onde teremos uma queda brusca da temperatura com muito frio. Hoje tem geadas amplas no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, talvez tenha dado uma geadinha aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Esse frio aqui pode trazer geadas em várias áreas do Centro-Sul, lá por terça, quarta, quinta ou sexta da semana que vem. Muito, muito frio até o final de junho e início de julho. Vamos ter temperaturas extremamente baixas. Teve geada hoje aqui no litoral sul de Santa Catarina, Grande Florianópolis e também Vale do Itajaí e vários pontos negativos aqui no sul do Paraná, no centro, Palmas. A Chapecó teve temperatura negativa com geada, também em Lages, aqui na Serra 7 graus abaixo de zero e aqui no Rio Grande do Sul também. Amanhã vai ser outro dia muito gelado. Então vamos ter aí, num resumo da ópera, chuvas aumentando nessa segunda quinzena em grande parte do Centro-Sul e muito frio. Já está frio, mas vai ficar mais frio ainda a partir de domingo, segunda para frente. Hoje eu estou aqui agora com quase 2 graus negativos lá fora, aqui no centro da cidade está 5 graus abaixo de zero. Está bem gelado. A Climatea, Ronaldo Coutinho. 5 abaixo de zero. É isso aí. Você que nos acompanha diariamente já sabe, finalzinho dessa edição, o convite para você fazer parte do Clube do TID 19 998 13 29 15. São 7 dias de graça, aquela chamada degustação. São 15 editorias, praticamente na palma da sua mão, porque tem um grupo de WhatsApp, onde você vai escolher a sua editoria, seu assunto preferido, que essas mesmas editorias são atualizadas ao longo do dia pela equipe do Tempo e Dinheiro. E quem fizer parte ou assinatura anual, ou renovar a assinatura por um ano, tem 3 cursos nesse pacote. O primeiro deles, da Vida à Luz, é o curso de Introdução aos Mercados, do professor Maurício Berinello. O número 2 é do Vitor Caso, que você acompanha agora há pouquinho, curso de comercialização da sua safra. E o 3 é sobre princípios de economia, desafios da inteligência artificial, com o economista Adolfo Saxida. Está esperando o quê? Faça parte do clube do TID. Manda só uma mensagem para a dona Leia, o WhatsApp está aí. Eu quero 19 9 98 13 29 15. Quero participar. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado, em nome de toda a equipe do Tempo e Dinheiro. Um ótimo início de tarde. Amanhã, 13 horas, horário de Brasília, de volta com mais informações. Um abraço, até lá.